Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está vendo. Meu nome é Maurício Leite. A gente está na aula do 7º ano sobre figuras geométricas. Hoje, bem rapidinho, bem fácil o assunto. Só para começar a falar, vamos pensar um pouquinho sobre os triângulos. O que são triângulos? Triângulos são polígonos de 3 lados. Acredito que todo mundo sabe o que é um triângulo. Então, o que eu preciso falar com vocês sobre triângulo é da nossa condição de existência, que a gente costuma chamar de desigualdade triangular. O que é desigualdade triangular? Presta atenção. Dado um triângulo qualquer de 3 lados, obviamente, e aí esses lados eu estou chamando de lado A, lado B e lado C, a desigualdade triangular diz que um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Como assim? O lado A tem que ser menor do que a soma de B mais C, o lado B tem que ser menor do que a soma de A mais C e o lado C tem que ser menor do que a soma do A mais B. Se isso acontece, é possível formar um triângulo com os 3 lados que a gente tem. Então, se numa questão eu te der ou aparecer o tamanho dos lados, querendo saber se é possível formar um triângulo, só dá para descobrir através da condição de existência, que é a desigualdade triangular. Só que ao invés da gente testar todos os resultados, a gente pode só verificar se o maior lado é menor do que a soma dos outros dois. Pega o maior lado e observa se ele é menor do que a soma dos outros dois. Se isso for verdadeiro, é possível formar um triângulo. Se isso não for verdadeiro, não é possível formar um triângulo. Sobre triângulos, a gente só precisa falar disso. Passando mais um pouquinho, a gente vai falar sobre áreas de um polígono. E aí de alguns polígonos específicos, só que vamos primeiro lembrar o que é um polígono. Polígono é qualquer figura geométrica formada por segmentos de reta, ou seja, tem que ser linhas retas, não pode ter curva, onde essa figura seja fechada, ela não pode ficar aberta, todos os lados têm que estar se conectando e os lados não podem se cruzar. Isso é um polígono. Então, dado alguns polígonos, temos algumas fórmulas de área e o que a gente vai ver agora são algumas fórmulas. As fórmulas de área que a gente precisa saber é o quadrado, que quadrado é o polígono de 4 lados, que tem todos os lados com a mesma medida, que seria L ao quadrado. Você pega o lado e multiplica por ele mesmo, ou faz base vezes altura, igual é num retângulo, que é só fazer a base vezes a altura. No paralelogramo, também é base vezes altura. Só toma cuidado que o paralelogramo, a altura continua sendo vertical. O lado que está inclinado não é altura. Ele não interessa para o cálculo da área do paralelogramo. Ok? Então, é a base vezes a altura. É quem está na horizontal vezes quem está na vertical. Toma cuidado com isso. No triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Você pega um paralelogramo e divide na metade. Todo triângulo é formado através de um paralelogramo que a gente dividiu na metade. Então é só você pegar a área do paralelogramo base vezes altura, dividir por 2. Como última figura, a gente vai ver o trapézio. O trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. As bases são os paralelos. Uma é maior do que a outra, então seria só mais 2 bases, multiplica pela altura e divide por 2. O perímetro, se por um acaso você precisar, é a soma do contorno, é a soma da medida de todos os lados. Toma cuidado com isso, não confunde questão de área com questão de perímetro. A questão de área, na área, quero saber a superfície, a região interna do polígono, qual é o valor numérico que representa o tamanho da região interna. No perímetro, eu quero saber só o contorno. Então, é só você somar todos os lados. Na área, você multiplica, às vezes divide por 2. No perímetro, você soma todo mundo. Tá bom, gente? É isso, a gente fica por aqui. Hoje foi bem curto. Um beijo e até a próxima.